Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de luz, de oração. Vamos começar os nossos trabalhos de hoje lendo uma mensagem de Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier. Confia e caminha. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, no qual necessitas seguir adiante, ao lado de nossos companheiros da jornada evolutiva. Muitos te desconhecem, no entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam, contudo Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos se te afastam da presença, todavia Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada, em algum recanto da inércia. Confia em Deus e caminha. Agora vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizando a figura de Jesus. Vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por tantas coisas boas que nos acontecem todos os dias e agradecer também pelas coisas ruins que não nos acontecem. Pedimos que a espiritualidade amiga nos ajude durante esta noite, que a gente possa compreender melhor os ensinamentos de Jesus, que a gente possa sair daqui melhores e também que a gente possa ter o discernimento para aproveitar cada palavra do que for dita aqui. Que Jesus fique conosco e que assim seja. Queridos irmãos, nós já estamos aí no meio de janeiro, né? Começou mais um ano. E quando o calendário ele muda, quando o relógio marca lá a meia-noite do dia 31 para o dia 1º de janeiro, o mundo inteiro parece que para por um instante. As pessoas, elas se abraçam, elas fazem promessas, traçam metas, desejam feliz ano novo. E surge com isso muita expectativa sobre o próximo ano. Quando a gente acredita que nesse próximo ano vai ser tudo diferente, a gente começa a sonhar, a gente idealiza coisas que a gente deseja, a gente se enche de esperança, né? Porque afinal, o que passou, passou, e agora é olhar para frente com fé, e nada melhor do que um ano novinho em folha para a gente se encher de confiança. Não há a menor dúvida sobre o quanto pensar de uma forma positiva faz bem, é saudável. Mas eu quero trazer uma pergunta importante para a nossa reflexão espírita. O que realmente muda quando o ano muda? Será que apenas trocar lá a folhinha do calendário é suficiente para a gente ter uma vida nova? A doutrina espírita, ela nos convida a olhar além da aparência. O tempo, como nos ensina o Espiritismo, é só uma convenção que a humanidade criou. O Espiritismo, o espírito é imortal, ele não envelhece com o calendário, mas ele evolui moralmente. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, ele nos fala que o verdadeiro progresso é o progresso moral. Como nós podemos esperar, então, uma existência melhor se a gente não construir os caminhos que vão nos conduzir para esses momentos de alegria, para esses momentos de satisfação, de prazer em viver? É muito comum a gente fazer uma listinha
às vezes, daquilo que a gente precisa melhorar. Então, a gente escreve ali: nesse ano eu vou ser mais paciente, eu vou perdoar mais, eu vou reclamar menos, eu vou fazer o bem, ou eu vou fazer mais o bem. Isso entre tantas coisas que a gente acha que precisa fazer melhor, e nesse ano a gente vai conseguir. Mas o problema é que muitos de nós chegamos lá no fim do ano repetindo os mesmos hábitos, os mesmos conflitos, com as mesmas dores. E isso por quê? Porque mudar a vida sem mudar o coração é apenas a gente trocar o cenário e não a essência. O Espiritismo, ele nos ensina que a verdadeira transformação, ela vai acontecer de dentro para fora. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, ela vai nos trazer a ideia de que Deus não exige do homem senão o esforço para ele se melhorar. Então Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos, eles vão nos dizer que sim, pelos nossos esforços é que a gente vai conseguir. E às vezes fazendo esforços muito pequenos, esforços insignificantes. Nós podemos vencer as nossas más inclinações, mas o que nos falta é a vontade. Eita, essa tal de vontade, né? E ainda eles dizem como são poucos os que fazem realmente esforços. Que vergonha que dá, né? Os espíritos falando isso. Eles só disseram de uma forma gentil que a maioria de nós é preguiçosa. Então, só falta a vontade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, nós temos que é possível reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. A natureza, ela não dá saltos, né? E a nossa evolução também não vai acontecer aos pulos. Tudo vai acontecer gradativamente, em resposta direta aos nossos esforços. E esses esforços vão ter que ser em nos melhorarmos. Se não fosse assim, alguma coisa ia estar errada na providência divina. Porque a gente podia simplesmente acordar um dia, por acaso, sem empenho, sem trabalho, e a gente está melhor do que a gente foi. Isso tudo podia acontecer ao longo de apenas uma noite, lá no Ano Novo. Eu vou dormir uma pessoa ruim? No ano que vem eu quero ser melhor. Acordo melhor. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. O Espiritismo, ele nos esclarece que é preciso que a gente passe por testemunhos para que a gente realmente aprenda, para que a gente realmente se renove. Então, dia após dia, nós vamos passar por algumas situações. Isso tudo para que ninguém se melhore também de um dia para o outro e às vezes só por um dia. O Ano Novo, ele pode ser visto à luz do Espiritismo como um convite simbólico para a gente se autoconhecer, para a gente parar, olhar para nós e perceber como que nós estamos agindo diante das situações. Então, isto é um convite para a reforma íntima. Segundo a doutrina espírita, nós estamos atravessando o período chamado de transição planetária, em que nós vamos ser testados nos nossos valores. A gente vai ser testado se diante de todos os desafios que a vida nos apresenta, se nós vamos ter força moral
e se a gente vai ter instrumentação espiritual para poder fazer uma mudança nas nossas vidas. Talvez a gente não consiga fazer a mudança no mundo. Talvez a gente não consiga fazer a transição planetária, mas a gente pode mudar a nós mesmos. A gente vai conseguir fazer a transação individual de cada um de nós. Isso sim é possível. Então, o que a gente precisa fazer para essa mudança? O que eu posso mudar na minha história de vida? Existem 3 coisas, 3 metas que nós podemos buscar durante esse ano e em cima disso, aliado ao conhecimento espírita que a gente tem também, a gente pode tentar mudar a nossa história. A primeira coisa que vai nos ajudar nessa transição individual é a consciência desperta. O que é isso? A consciência desperta, ela é o oposto de consciência de sono. O que é isso? Consciência de sono é quando eu estou vivendo, daí eu acordo, eu vou trabalhar, aí eu volto para casa, eu faço comida, aí eu vou ajudar minhas filhas nas tarefas da escola, aí depois eu vou lá assisto TV, vou lá assistir uma novela, aí eu vou dormir, no outro dia eu acordo, faço tudo isso novamente, de uma forma robotizada assim. As coisas, elas vão acontecendo ao meu redor e eu não percebo a vida passar. Eu não percebo todas as oportunidades espirituais que a vida me oferece. Eu não consigo enxergar porque eu estou dormindo para a vida. E eu não vejo um propósito espiritual para as coisas. As pessoas me fazem o mal e sabe o que eu faço? Eu vou lá e faço mal para elas. O mesmo mal que elas me fazem, eu devolvo. Isso se chama consciência de sono. Eu estou dormindo para as coisas espirituais. E talvez a gente esteja vivendo a existência inteira dentro dessa visão, sem uma reflexão mais profunda do propósito da vida, do porquê que nós estamos aqui. Então, a consciência desperta é a gente estar atento para aquilo que é importante. O que é importante? Primeira coisa que nós devemos pensar: pessoas são mais importantes que coisas. Às vezes, a gente dá mais atenção para as coisas e nós damos pouca atenção para as pessoas. Dar valor, valorizar as pessoas que a gente tem ao nosso lado. Será que a gente já disse para alguém que a gente convive: fulano, você é muito importante para mim. Ciclano, eu quero dizer muito obrigada por tudo que você já fez por mim. Mãe, muito obrigada por tudo que a senhora fez, por tudo que a senhora faz. Pai, eu nunca te agradeci. Muito obrigado por tudo que você já fez por mim. Porque dizer para o nosso parceiro ou parceira também: muito obrigada pela sua companhia na minha vida. Porque os dias eles estão passando e a gente vai ficando mais velhos e talvez ainda a gente não descobriu o valor que as pessoas têm. E às vezes a gente vai descobrir quando elas não estão mais aqui fisicamente. Segunda coisa que vai nos ajudar a ter essa consciência desperta: perceber que a felicidade não está nas coisas que o dinheiro compra. As coisas mais importantes que as pessoas podem nos dar, o dinheiro não compra, não são compradas. O que o dinheiro compra não tem valor. Se eu estou precisando de um abraço, se eu estou precisando de um colo, alguém que me escute, isso o dinheiro não compra. Se eu estou precisando de amor, de carinho, dinheiro não compra. Então, descobrir a simplicidade das coisas que a vida nos oferece. Terceira coisa para a gente, para nos ajudar a ter essa consciência desperta:
A gente dá valor para as vitórias morais que nós temos e não para as vitórias materiais. As coisas materiais que a gente compra, elas vão ficar todas aqui quando a gente deixar esse corpo físico. Mas as vitórias morais, as nossas conquistas internas do espírito, quando a gente, por exemplo, supera um vício, quando a gente consegue superar uma imperfeição, quando a gente deixa de ser egoísta, quando a gente consegue não ser orgulhoso, invejoso, essas conquistas a gente vai levar para todo sempre. Então, se eu estou presente no meu presente, se eu estou inteira no meu tempo presente, eu vou estar com a consciência desperta. Outra coisa que vai nos ajudar na transição individual: o perdão e o auto-perdão. Para que o meu ano seja bom, eu preciso fazer um esforço para perdoar, para me libertar. Que esse ano seja o ano do perdão, para que a gente não fique vivendo no passado, para que a gente consiga viver o agora, viver o presente de uma forma mais presente, sem ficar ocupando as nossas horas, sem ficar ocupando os nossos dias com mágoas, com desentendimentos, ressentimentos, coisas que foram lá, já se passaram, às vezes, há muitos anos. E perdoar não é apoiar a pessoa no que ela fez, não é concordar com o que foi feito. Perdoar é tirar o peso daquela pessoa de dentro da gente. Não é ser conivente com as coisas erradas que o outro faz. Porque você vai perdoar a pessoa, você não vai perdoar as condutas. As condutas continuam sendo reprováveis. Nós vamos perdoar o indivíduo. Perdoar também não é ser imprudente, achar que a gente tem que ficar calado. Perdoar é compreender o outro. A gente compreender que às vezes a outra pessoa tem limites, que a outra pessoa tem as suas crenças, é aceitar que o outro, ele tem o direito de ser como ele quiser. E eu também posso escolher a história de vida que eu quiser, mas ela vai ser próxima ou vai ser distante daquela pessoa. E isso sem levar o ódio no coração, porque a gente precisa desatar os vínculos, para que não haja necessidade da gente se reencontrar em uma vida futura para ter que resolver esses problemas aí que ficaram pendentes. Se a gente não perdoa, a gente vai acabar carregando essa pessoa dentro de nós e a gente adoece fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. A gente ganha obsessores e ainda, numa próxima encarnação, a gente pode renascer junto com a pessoa que nós temos raiva. Então, para o próprio bem, vamos soltar essa pessoa, perdoar, não carregar mais o peso de quem nos trouxe infelicidade. E o auto-perdão também é muito importante, porque a gente precisa se perdoar. A gente precisa perdoar os nossos próprios erros, os nossos defeitos, o que a gente acha que a gente fez errado, que a gente fica sentindo uma certa culpa. E talvez isso esteja tirando de nós a alegria de viver. A terceira coisa que vai nos ajudar na transição individual é a espiritualização. O materialismo que nos cega, a sociedade imediatista, né, que a gente tem hoje, tudo isso tem gerado níveis muito grandes de ansiedade. E por isso a gente precisa tanto da espiritualização das nossas almas. E espiritualização não é religião, porque eu posso ser religioso, mas eu não ser espiritualizado. Eu sou religiosa, mas eu sou uma pessoa mesquinha, eu fico criando confusão, intrigas, brigas, eu não consigo amar, eu não consigo sentir um propósito maior, nem mesmo
lá no espaço religioso que eu estou frequentando. Então, se espiritualizar verdadeiramente é a gente receber o dom de receber esse dom, né, que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando a gente conseguir fazer essa reforma para essa transição individual, cuidando para que essas 3 coisas elas aconteçam, quem sabe a gente vai poder chamar de vida nova. Ano novo, vida nova. Mas isso só vai ser verdade se houver essa renovação íntima. A cada nova existência, Deus concede ao Espírito uma nova oportunidade de progresso. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 166. Então, a nossa mudança, ela pode começar hoje, não no calendário. E nós não precisamos esperar entrar um novo ano para a gente mudar. Cada manhã, lá quando a gente acorda, é um recomeço. Cada dificuldade que vai surgir naquele dia é uma oportunidade para a gente aprender. Cada vez que a gente cair, cada tombo, cada queda, vai ser um convite para a gente renovar o nosso esforço. Nós vamos ter que levantar, então nós vamos ter que se esforçar. Os espíritos superiores, eles nos ensinam que Deus, Ele nos concede inúmeras chances, a cada instante. Se Deus nos oferece, então, novas oportunidades a cada encarnação, imagina quantas oportunidades Ele nos oferece a cada dia. Vida nova, então, não é a ausência de problemas, mas vai ser uma nova postura diante desses problemas. Vamos pensar em alguns exemplos bem simples e práticos para uma vida nova. No lar, por exemplo, vida nova é a gente responder com mais calma, aonde antes a gente estava respondendo com irritação. É talvez ouvir mais, julgar menos, compreender mais. Lá no trabalho ou na escola, o que a gente pode fazer? Agir com honestidade, mesmo quando ninguém está vendo. É respeitar as diferenças das pessoas que estão ali, é cooperar para que as coisas aconteçam da melhor forma. Uma vida nova comigo mesmo é parar de se culpar excessivamente, mas é a gente assumir responsabilidade. Não adianta só parar de se culpar e fingir que eu não estou fazendo nada. Eu preciso ser responsável pelos meus atos. É substituir, então, a autocrítica destrutiva por uma vontade sincera de melhorar. Essas pequenas mudanças diárias, elas vão construir pouco a pouco uma verdadeira vida nova. Eu quero contar uma historinha para vocês que se passou lá há muito tempo. Talvez muitos já conheçam. Lá num vilarejo pequeno, bem distante, tinha um lugar que era conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um dia, um senhor que ele era muito amável, muito gentil, muito risonho, ele ficou sabendo dessa casa e, muito curioso, ele decidiu ir lá ver como é que ela era. Então ele entrou na Casa dos Mil Espelhos e ele viu-se. E a imagem dele estava refletida naquele sem fim de imagens. Para surpresa dele, ele se deparou com centenas de olhares gentis sobre ele. Então, ele abriu um sorriso e assim ele foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando ele saiu da casa, ele pensou: que lugar maravilhoso, eu quero voltar aqui muitas vezes. Mas outro senhor, que não era tão amável e nem tão gentil quanto esse primeiro,
ele também foi conhecer essa casa diferente. Mas esse senhor, ele raramente sorria. Ele reclamava muito das circunstâncias da vida. Sempre que tinha uma oportunidade, ele se lamentava dos problemas dele e tornava, às vezes, os problemas muito maiores do que realmente eles eram. As outras pessoas, elas não eram importantes para ele dava pouco valor para elas, e por isso ele vivia isolado, não se preocupava com as dificuldades dos outros. Então esse senhor era assim. Quando ele entrou na casa, ele se espantou, porque quando ele olhou, ele contemplou 1000 olhares hostis olhando para ele. Então ele olhou de volta com um semblante carregado, desprezando tudo aquilo que ele estava vendo. Ele virou as costas e deixou a casa pensando: que lugar horrível, eu jamais vou voltar aqui. Então, gente, moral da história. O mundo, ele vai funcionar como um grande espelho, ele vai refletir as nossas atitudes, ele vai refletir os nossos sentimentos e também a energia que a gente está projetando. Aquilo que a gente oferece para os outros, alegria, raiva, medo, amor, isso tudo costuma retornar para nós da mesma forma. Aquilo que nós somos por dentro é que vai moldar a experiência que nós vamos ter aqui fora. E muitas vezes nós precisamos observar a reação dos outros antes de culpar o mundo. Todos os rostos que diariamente a gente está vendo, que a gente vê, são espelhos que vão refletir os nossos sentimentos, vão refletir os nossos valores, as nossas crenças, as nossas esperanças. Que a gente consiga parar por um instante e prestar atenção. O que a gente está enxergando? Nós estamos encontrando sorrisos sinceros, amistosos, fraternos. A gente está encontrando rostos amigáveis, gentis, felizes. Ou pelo contrário, será que a gente está encontrando tristeza, melancolia, indiferença? Durante todo esse ano, nós vamos olhar muitos espelhos. E que imagem será que a gente vai ver neles? Uma coisa é certa, com tantas possibilidades, se a gente sorrir, a gente vai ver sorrisos também. Então, portanto, que a nossa meta para esse ano seja sorrir com os lábios e com o espírito também. Que sejam sorrisos de caridade, sorrisos de bondade, de gentileza, sorrisos de compreensão, de generosidade, sorrisos de gratidão. Um ano só é realmente novo quando nos renovamos, tornando-nos novos também. E para ajudar um pouquinho, eu trouxe 12 ideias do que a gente pode fazer para começar a nossa reforma íntima. Evitar reclamar por um dia inteiro. Ficar em silêncio diante de uma crítica. Tratar alguém difícil com mais gentileza. Não julgar a atitude alheia. Fazer uma caridade e não contar para ninguém. Fazer ao menos uma oração todos os dias. Não falar mal de ninguém. Ficar menos no celular. Excluir 2 perfis que você segue, mas que não te acrescenta em nada. Elogiar uma pessoa em público. Dizer para alguém que você ama o quanto ela é importante. E agradecer alguém por algo que você não pediu e recebeu. Nós podemos tentar fazer isso durante a semana, mas se ficar muito difícil, que a gente possa pensar em fazer algumas coisinhas ali por semana. Em último caso, que a gente possa escolher uma por mês, já que são 12, né? E tentar colocar em prática durante esse ano. Então, meus irmãos,
que nesse novo ano a gente possa compreender que a vida nova ela vai começar aqui no pensamento, ela continua na palavra, mas ela só se confirma mesmo na ação. Que esse novo ano seja um estado de consciência da gente. E que a gente possa sair daqui com uma pergunta bem simples, mas muito profunda. O que eu posso melhorar em mim hoje para ser um espírito melhor amanhã? Que seja um ano novo, que a gente consiga chegar a uma vida nova, mas sempre com Jesus. Que Jesus é o nosso modelo, Ele é o nosso guia. É Ele que nos inspira, é Ele que nos fortalece, nos acompanha nessa caminhada de renovação. Era isso então que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu agradeço muito a atenção.